E aí, pessoal, quinta-feira, dia de álgebra, tá? Bom, como é feriado, eu acordei agorinha, no café da manhã, tá? Eu tô com muita vontade de fazer os próximos vídeos de álgebra que vão chegar nos temas bem interessantes, tá? Então, eu vou fazer o vídeo durante o meu café da manhã, tá? Seria algo como comendo com álgebra, sei lá, alguma coisa assim, tá? Mas eu vou tomar cuidado de pausar quando eu estiver mastigando com mais intensidade, tá? Para não ferir os ouvidos de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu sair daqui. Não preciso desse pão agora. Então, a gente tinha visto, então, só para recordar aqui, deixa eu colocar isso aqui em tela grande. A gente tinha visto, então isso aqui é álgebra 2. A gente tinha visto no último vídeo da semana passada, a gente tinha visto que a seguinte proposição, né, que K é corpo, ou melhor, vamos colocar direito, né? Dado um domínio K, a gente tinha visto isso aqui. Esse K, como a letra sugere, é um corpo C e somente C. Quando você olha o anel de polinômios com coeficientes em K, essa coisa é um domínio de ideais principais, tá bom? A gente viu isso. A gente fechou o vídeo, acho que com esse resultado. Uma coisa que merece atenção, então, é a seguinte. Mas eu vou... Deixa eu só ver uma coisa que eu vou usar isso... Não, quando eu for usar... Tá. É que logo depois disso, nas notas de aula, tem um resultado que a gente não vai precisar agora. Então, depois eu provo. Mas, então, desse resultado, nota que como K de x nunca é corpo, tá? A gente viu que, em geral, nos casos interessantes, quando você pega um anel de polinômios numa indeterminada x, essa coisa não é corpo, tá? Aqui eu coloquei esse asterisco no nunca, porque... Aliás, é nunca mesmo. Porque eu ia... Mas tá, compensa deixar um asterisco. Embora seja nunca, veja, vale... O que está escondido aqui é o seguinte. Se x, que pertence ao anel de polinômios A de x, ele é invertível, em A de x, ou seja, se existe um polinômio que você multiplica pelo x e dá a unidade do anel, então é porque o seu anel era o anel zero. Só que seu anel A sendo zero implica que o A de x também é zero. É o anel nulo, onde zero é igual a 1. Então, nunca vai ser invertível, tá? Porque, ou melhor, nunca vai ser um corpo. Porque esse cara aqui ele só vai ser invertível nos casos triviais, e nesses casos triviais essa coisa não é corpo, porque para ser um corpo, o anel não pode ser o anel nulo. O zero tem que ser diferente de 1, tá? Deixa eu só ver aqui se meu áudio está sendo capturado. Meu áudio está sendo capturado, eu já estou enrolando há 4 minutos, tá? 4 minutos e meio. Então, como esse amiguinho aqui nunca é corpo, segue que quando a gente faz isso aqui, ó, a gente olha esse cara como anel de coeficientes e faz o anel de polinômios com esses coeficientes aqui numa nova indeterminada.
faz isso aqui, esse k de xy. Isso que a gente denota assim, são os polinômios cujos coeficientes são polinômios na indeterminada x, e esses polinômios estão na indeterminada y. Então, eles são, são coisas dessa forma aqui. Ó. Os monômios são coisas dessa forma, e aí você faz somas finitas de coisas assim. E essas somas finitas de coisas assim, deixa eu colocar um i aqui, um i aqui e um i aqui. E aí, quando a gente faz somas finitas dessas coisas, i menor ou igual que n, são os caras que moram aqui dentro, tá? Isso, eles são coisas dessa forma. Agora, então, como isso aqui é um anel de polinômios em cima desse cara que não é corpo, esse cara aqui não é DIP. Não é um domínio de ideais principais. E uma coisa que pode ser salutar para a gente nesse momento é a gente exibir um ideal que mora nesse anel de polinômios e que ele não é um ideal principal. Isso, eu acredito que perder algum tempo com esse tipo de exercício ajuda a gente a praticar algumas coisas, tá? Então, pelo teorema que a gente já viu, esse cara aqui não é DIP. Certamente não pode ser, porque se fosse, K de x seria corpo e K de x nunca é corpo. Só que isso, digamos, é uma informação um tanto... Como posso dizer? É uma informação relativamente existencial. Ela é meio teológica, essa afirmação. Não é DIP. Não existe, ou melhor, existe um ideal que não é principal. Tem que existir por causa da caracterização anterior. Só que a gente fica meio que... Tá, mas existe um ideal que não é principal. Qual que é um? Tipo, qual? Me mostra um deles, assim. Que é um tipo de pergunta válida, eventualmente. Nesse caso, eu acho que é. Tá? Então, a gente não precisaria exibir, mas é uma pergunta razoável. Tá, tudo bem, existe algum? Qual? É possível exibir? Porque, às vezes, nesse tipo de situação, quando você prova que existe alguma coisa, você não consegue construir aquilo de modo explícito. Quando a gente... Lá na frente, quando a gente for usar o tal do lema de Zorn para provar que todo anel não nulo tem um ideal maximal, vai ser um desses casos, onde a gente não consegue explicitar que ideal maximal é esse, porque ele depende do lema de Zorn, com a questão da escolha, que são coisas que, em geral, quando você precisa usar, eles são não construtíveis em certo sentido. Então, é uma pergunta bastante válida de um ponto de vista filosófico, inclusive, quando você fala que tem que existir tal coisa assim, assim, assado. Tá, me mostra um. É razoável. Não significa que o fato de você não conseguir mostrar prove que não existe, tá? Mas aí já vai entrando um pouco mais fundo no poço da filosofia matemática, que não é um interesse nosso, tá? Mas então vamos exibir aqui um cara que é o que a nossa intuição sugere. As letrinhas meio que indicam isso. Esse cara aqui, ó, o ideal xy, gerado pelo monômio x e pelo monômio y, ele está contido propriamente em k de x, y, e não é um ideal. Então, esse cara aqui é um ideal não principal. Tá legal? Quando eu estava pensando nesse exemplo, eu encontrei 3 jeitos de provar isso aqui. Um jeito de mostrar que ele não é principal é supondo que existe um polinômio P em k de xy
tal que esse polinômio P faz isso é obter uma contradição ao analisar os graus. Ao analisar os graus dos monômios de P, tá? Porque P é uma soma de monômios, então você analisa os graus desses monômios e você vai chegar em uma contradição. O outro jeito consiste em usar a... Opa! O outro jeito consiste em usar o exercício que nas notas de aula, por enquanto, está com esse número. Tá? Aqui, agora estou colocando os exercícios na própria nota de aula, não estou fazendo um PDF separado. Tá? Quase como se fosse um livrinho. Exercício 2.3, eu já vou escrever aqui. Eu vou colocar um print dele aqui. Eu vou colocar aí embaixo. Com D igual a K, Y, não é o que vocês estão pensando, e R igual a Y. O exercício é esse aqui, pessoal. Eu vou printar ele na tela. Como chama? Nas notas de aula ele está com uma dica embaixo, tá? Esse exercício, inclusive, a gente usou no último vídeo para provar esse teorema aqui. Para provar a volta. A gente mostrou que se K de x é dip, então K é corpo, a volta, né? Usando esse exercício. Que diz o seguinte, se você tem um domínio, deixa eu mudar a cor aqui. Se você tem um domínio D e tem um elemento R que pertence a D, que ele é não nulo, então quando você olhar esse ideal aqui, ó, o ideal gerado por R somado com o ideal gerado pelo monômio X, e isso aqui é um outro jeito de escrever isso, esse cara aqui é um ideal principal em dx, se e somente se esse R que você pegou, ele é invertível em D. Tá? Nas notas de aula tem dica para esse exercício, ele não é complicado, mas uma vez que você sabe ele, nota que se você pega D como sendo o KY aqui, como K é um corpo, em particular é um domínio, esse cara aqui, esse D é um domínio, tá? Então estamos na hipótese do exercício 2.3. Se a gente pega esse R igual a Y, ele é um elemento não nulo desse domínio. E aí o Rx, que vai ser o Yx, que é o XY, enfim, tanto faz a ordem aqui, né? Isso vai ser o ideal principal em dx, que no caso vai ser o KYX, isso aqui, mas isso aqui é a mesma coisa que esse cara aqui, tá? Se e somente se o R que você pegou, que é o Y, ele for invertível em D. Só que a gente já discutiu várias vezes que o monômio Y, que em certo sentido gera essa álgebra, o Y enquanto polinômio ele não pode ser invertível nesse cara, tá? Porque senão, se ele fosse invertível, o K seria zero. Só que o K é um corpo, então isso não acontece, então ele não pode ser invertível. Então, esse é um outro, usando esse exercício, sai meio que direto o fato de que esse XY, ele é um ideal não principal aqui dentro. Um outro jeito de provar, terceiro jeito, e agora eu já até mudei a cor, tá? do giz. Eu tô usando, a sensação é quase como se eu estivesse usando o giz mesmo. O outro jeito de provar esse negócio é usando essa proposição aqui, ó. Seja um D
um domínio e considera elementos A, B pertencentes a D não nulos. Tá? Eles são diferentes de zero nesse domínio. Então, se quando a gente olhar o ideal gerado por A, ele for próprio em D, e ele for um ideal primo, então, se você tem um ideal principal em D, que é primo, e quando você olhar o ideal gerado pelo B, que também é principal, ele contém o ideal A, que é primo, então, de duas uma. Então, ou esses ideais são iguais, ou seja, ou essa inclusão aqui ela é só virtual, em certo sentido, porque ela vai valer porque, na verdade, eles são iguais, ou ou B é o próprio domínio. Então, essencialmente, o que isso está dizendo é que quando você está num domínio, os ideais primos principais, eles são maximais entre os ideais principais. Então, ou seja, tá? Se, ideais primos principais são maximais entre principais. Isso aqui não está falando que o seu ideal A é maximal entre todos os ideais do D, do domínio. Entre os principais. O que ele está falando é que entre os ideais que são principais, se você pega um ideal que é gerado por um único sujeito, e esse ideal gerado por um único sujeito contém o seu ideal primo principal, que também é gerado por um único sujeito, aí sim vai valer a condição de maximalidade. Ou esse cara que contém o seu ideal primo é o próprio ideal primo, ou então ele tem que ser todo mundo, tá bom? A prova é bem simples. E agora eu estou até feliz de não ter provado aquela outra coisa que eu fiquei em dúvida de colocar ou não antes, porque ela segue como corolário imediato dessa. Tá? E aí eu vou colocar como corolário no vídeo. Então, para a gente mostrar isso, se vale essa inclusão, a gente tem que concluir que ou isso aqui acontece, ou isso aqui acontece. Então, se vale esse negócio e eles são distintos, então, se eles forem iguais, acabou, você já mostrou o ou, mas se eles forem distintos, você tem que mostrar que vale esse aqui. Então, se eles forem distintos, então B é invertível. É o que a gente vai mostrar. E é bem tranquilo porque como o A pertence ao ideal gerado pelo B, porque a gente tem isso aqui, né? O A pertence ao ideal gerado por A. E esse cara está contido em B. Então, o A pertence ao ideal gerado por B. Então, existe um Czinho que pertence ao domínio, tá? Tal que o A é igual a B vezes C. Só que isso aqui diz para a gente o quê? Que B vezes C pertence ao ideal gerado por A. Mas o ideal gerado por A é primo por hipótese. Então,
por esse negócio aqui ser primo, um dos dois tem que acontecer. Ou B pertence a A, ao ideal gerado por A, ou C pertence ao ideal gerado por A. Só que, vejam, esse cara aqui, isso não pode acontecer. O B não pode pertencer ao ideal gerado por A, porque a gente está supondo que não vale a igualdade. Então, se porventura o B pertencesse ao ideal gerado por A, então a gente ia ter a outra inclusão, a gente ia ter a inclusão oposta. Dessa aqui a gente ia ter a inclusão reversa, a gente ia ter o ideal gerado por B contido no ideal gerado por A, então a gente ia ter igualdade. A gente está supondo que não tem igualdade. Então, necessariamente tem que valer esse caso aqui. Mas isso aqui, deixa eu voltar para o amarelo. Logo, o C é igual a 1D vezes 1A, tá? Porque ele é um múltiplo do A. Foi essa letra que eu usei? Foi. Então, a gente tem, na verdade, A igual a B vezes C, só que C é D vezes A. Como a gente está num domínio, a gente pode cortar coisas diferentes de zero dos dois lados, tá? Faz aquele truquezinho, passa para o outro lado, aí deixa o A em evidência, vai ser uma multiplicação de duas coisas dando zero, como E não é zero, a outra coisa que está em evidência tem que ser zero, mas a outra coisa é BD menos 1, então a gente tem 1 é igual a BD, portanto B é invertível, mas isso aqui mostra que o 1 pertence ao ideal gerado por B, portanto B é igual a D. Tá? Bom, isso demonstra essa proposição, tá? Porque, vejam, é claro que se a gente mostrou que, bom, vale esse ou vale a negação desse. Se valer esse, acabou. Se valer a negação desse, então vale esse. A gente pode me perguntar, mas e se não... Mas eu poderia trabalhar com esse aqui também. Não pode. Se vale esse, acabou. Se for diferente, a gente chega à conclusão de que esses caras aqui têm que ser iguais, porque se fossem diferentes, um argumento que a gente fez aqui mostraria que eles são iguais, tá? Então, basta a gente realmente ter feito isso. Então, provamos essa proposição, tá? Só para manter o foco do que a gente quer, daí, então, lembra que a gente queria mostrar que o XY, ele não é um ideal principal. Então, como esse cara aqui está contido propriamente nesse cara aqui, tá? Que está contido propriamente nesse cara aqui. A inclusão é própria porque, vamos ver, o y não é um múltiplo do x, tá? Porque qualquer múltiplo polinomial do x vai ter, digamos assim, grau positivo em x, esse cara tem grau zero em x, digamos assim. Essa inclusão aqui é própria porque o 1 não pertence ao xy. Tá? Agora vejam, esse sujeito aqui é principal por hipótese, porque ele é gerado só por um sujeito. E ele é primo. Porque quando a gente faz esse quociente aqui, ó, k de xy quocientado pelo x, isso é isomorfo ao k de y, que é um domínio. Então, isso aqui é um isomorfismo. Que pega um polinômio P de x. Eu vou escrever destacando as variáveis, tá? É um P de xy, então uma expressão polinomial nessas duas indeterminadas. E a gente leva para cá P de 0y, tá?
Então, todas as ocorrências de x vão ser substituídas por zero. Isso aqui vai dar um polinômio que essencialmente é um polinômio cujos coeficientes estão em k e as indeterminadas estão em y, tá? Porque a gente mata todas as que estão em x. Isso aqui é um isomorfismo, tá? Ou seja, esse quociente é isomorfo a um domínio, portanto, ele é um domínio, e a gente sabe que um anel quocientado por algum ideal é domínio se e somente seu ideal é primo, tá? Se estiverem se perguntando, por que essa desgraça aqui é um isomorfismo? Tá? É tranquilo por causa disso aqui, ó. Então, só deixa eu colocar aqui. Isso não é o tipo de coisa que você tem que fazer muita conta, tá? Se a gente pega o k de xy e manda para o ky, sem quociente. Se a gente pega a mesma ideia, p de xy, e manda para o p de 0y, isso aqui é um morfismo de anéis, porque é simplesmente no fundo, isso aqui é a avaliação que a gente tem de quando a gente manda o x no zero, tá? Então ele existe pela propriedade universal. Tá? Ele é sobrejetor, porque se você tiver um polinômio em ky, ele é em particular alguém que mora em k de xy. Então você simplesmente pega ele e manda lá. Quando você substitui x por zero, nada vai acontecer, porque não há ocorrências de x, então ele é sobrejetor. E o núcleo, então sendo sobrejetor, deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu colocar aqui, então. Sendo sobrejetor, esse negócio, é morfismo sobrejetor. Sobrejetor. Então, pelo teorema, eu ia falar do núcleo da imagem, mas pelo teorema do isomorfismo, quando a gente fizer k de xy quocientado pelo núcleo, vou chamar essa desgraça de φ, pelo núcleo de φ, isso vai ser isomorfo, vou colocar assim com um setinho, vai ser isomorfo ao k de y, que é a imagem dele, tá? Pela coisa que pega um... Aliás, aqui faltou uma barrinha, né? Porque é a classe do p de xy que vem para cá, que pega a classe de um polinômio nesse quociente, ficou ruim essa barra, ficou parecendo que ainda faz parte da fração. Pega um negócio aqui e manda na imagem que ele já teria, que esse representante tem, que é simplesmente p de 0y. E aí, usando o algoritmo da divisão, a gente mostra que o núcleo disso aqui é justamente o ideal gerado por x. Tá? Eu estou falando há quanto tempo? Estou falando 28 minutos. Não, tudo bem. Dá até para fazer. A afirmação é que o núcleo de φ é o ideal gerado por x. Tá? De fato, quando a gente pega um polinômio p que é múltiplo de x em k de xy, significa que esse p ele é igual a x vezes algum outro polinômio, um polinômio q. E daí, quando a gente fizer a avaliação desse polinômio pelo morfismo φ, que pega todas as ocorrências de x e substitui por zero, isso vai ser 0 vezes f de 0y. Independente do que der aqui, aqui tem esse zero multiplicando isso tudo. Então, morre. Logo, essa inclusão aqui ocorre. O ideal gerado por x está contido no núcleo. Tá bom? Mas a recíproca que é a parte não trivial. Se a gente tem um P, eu não vou destacar as indeterminadas aqui. Então, se a gente tem um P que pertence ao núcleo de φ, significa que quando a gente faz P de 0y, ou seja, quando a gente substitui todas as ocorrências de x por zero,
e dane-se o y, isso aqui vai dar o polinômio nulo, tá? Aí aqui, na hora que a gente está meio desesperado, a gente vai querer abrir, expandir isso aqui de milhões de formas diferentes, e analisar grau, não precisa fazer isso. A gente vai fazer, a gente quer usar esse negócio aqui, a gente vai usar o algoritmo da divisão de polinômios para garantir, para concluir que se vale isso aqui, ou seja, se o P está no núcleo de φ, que é a mesma coisa que valer isso, então o P é um múltiplo do polinômio x em K de xy. E a gente vai usar esse algoritmo de divisão aqui para polinômios, que é a versão geral. Então, a gente vai usar ele assim, ó. No lugar do... Vamos ver que as coisas funcionam. No lugar do R, a gente vai colocar R como sendo... É porque fica... O amarelo no branco fica fraco. Aí o vermelho no preto fica ruim. Deixa eu usar outro. Talvez um verde fique bom nos dois. Um verde mais claro. Pronto. No lugar do R, que a gente vai colocar como R aqui vai ser o K de Y. Ele vai ser o nosso anel de coeficientes. Aí, vejam, quando a gente vai para o algoritmo da divisão, você vai ter dois polinômios não nulos, tá? Claro que se o P aqui for nulo, dane-se, ele é múltiplo do x pelo polinômio nulo, então a gente pode supor ele não nulo. O x é não nulo, então, quando a gente está no algoritmo da divisão, a gente vai ter um polinômio não nulo, vai dividir ele pelo outro, g, e a condição que o g precisa satisfazer é que o coeficiente líder dele tem que ser invertível em R. Tá? Mas vejam que quando a gente olha esse polinômio x aqui, ó, o x vai ser o nosso g. Então, no lugar do g, a gente vai colocar g igual a x. No lugar do f, a gente vai colocar p. Então, f igual a p. P não nulo. Agora, o x, nesse caso, nota que ele pertence... Quem é R? É o K de Y. E o x é um polinômio em x, mas que pertence ao K de xy, que é a mesma coisa que o K de yx. Então, ele pertence ao R de x. Que nesse caso, vou colocar aqui, é a mesma coisa que você dizer K de y de x, que é igual ao K de xy, que o x mora nele, porque o x mora em K de x, que está dentro desse negócio. E nota que o coeficiente líder de G, que no caso é x, ele é invertível em R, porque o coeficiente líder do x... Veja, o coeficiente líder, o x aqui é indeterminada, tá? O coeficiente líder é o que aparece acompanhando o x, que é 1. Então, é 1 vezes x. E 1 é invertível. 1 invertível em qualquer anel, em particular nesse caso. Então, a gente pode aplicar a gente está nas condições de aplicar o teorema que vai nos dar únicos polinômios Q e Rzinho pertencentes a R de x, satisfazendo isso, tais que o grau, tais que ou R é zero, que é o que a gente quer concluir, porque a gente quer mostrar que o P é múltiplo do x, que é o g, então a gente quer mostrar que é só dessa forma aqui, ó, Q vezes um g, onde g é o x. Tá? Mas se não for zero, então o grau dessa coisa, vista como polinômio no indeterminada x, é menor que o grau do g. Então, na prática, o que a gente tem é isso. Pelo algoritmo da divisão, a gente consegue pegar o P. Então, existem únicos, né? Q e R pertencentes a Rx, que nesse caso, o que a gente quer dizer é que Q e R pertencem
Quem é R? É K de Y. Tá? Em K de Y. X que é a mesma coisa que o K de XY. Então, existem únicos caras, tais que quando a gente pega o P, a gente pode escrever ele como sendo Q vezes o polinômio X mais o R com R0, ou o grau de R visto como polinômio em X, então vou colocar um X aqui, é menor que o grau em X do polinômio que está dividindo a coisa toda, que é o X. Só que o grau de X como polinômio em X é 1. Tá? Então, ou R é 0, ou o grau de... ou o grau do R como polinômio de X vai ser 0. Então, em particular disso aqui, você dizer que um polinômio que mora em K de Y, X, tem grau em X 0, significa você dizer que ele pertence ao KY. Porque significa que não há coeficiente não nulo multiplicando um termo x com grau maior que 0. Então, na prática, não aparece nenhum coeficiente com um x na expressão do R. Portanto, significa que o R só tem expressões não triviais envolvendo y. E daí, né? Daí que quando a gente avalia, o P a gente tinha pegado de modo que quando a gente substitui todas as ocorrências de x por 0, isso dava 0. Então, quando a gente fazia P de 0y, isso dava 0. Só que você trocar x por 0 aqui é você trocar x por 0 nessa expressão toda. Então, quando você faz Q de 0y, aqui você vezes 0, porque você vai trocar as ocorrências de x. Aqui está uma ocorrência de x, tem que ser 0. Mais R. O R não tem nenhuma ocorrência de x. Então, o R continua R de y. Tá? Então, agora o que a gente tem? Alguma coisa vezes 0, morreu. Um polinômio que não tem nenhuma ocorrência de x, só ocorrências de y. Então, ele não foi alterado. E isso aqui está sendo igual a 0. Portanto, o R de y, se vocês preferirem, é 0. E dessa forma, significa que o seu polinômio é um múltiplo do polinômio x. Possivelmente, esse polinômio Q ele tem coeficientes em x e y, tá? Xy, então ele é um polinômio que mora aqui, tá? Então ele mora aqui dentro, onde isso aqui está sendo visto dentro do K de xy. Portanto, o núcleo dessa coisa é essa coisa, e a gente tem esse isomorfismo. Pois bem, voltando. Isso tudo foi para a gente se convencer de que esse camarada aqui é primo. Tá? É um dos jeitos. Deve ter outro jeito. Eu não sou algebrista, então eu tenho que dar os meus pulos para fazer as coisas. Tá? Então, esse ideal aqui, x, é primo. Então, e ele é um ideal primo principal. Pela proposição que a gente provou, cadê? Agorinha, como esse amiguinho aqui é um domínio, significa que o ideal gerado por x ele é maximal entre os ideais que são principais. Portanto, se esse cara fosse principal, então, se esse cara fosse um ideal principal, então, ou ele teria que ser igual a esse, e a gente já sabe que não é, ou ele teria que ser igual a esse, e a gente já sabe que não é. Portanto, ele não pode ser principal. Tá? É um outro jeito de você provar a mesma coisa. Tudo bem? Bom, eu acabei me demorando mais do que eu esperava nesse negocinho aqui.
Então, vamos ver o que vem pela frente, o que nos aguarda. Já nos encaminhamos para o final, tá? Mas só então uma observação para motivar o próximo vídeo. A gente conhece, então, essencialmente dois exemplos de DIP, né? Z e K de X para K corpo. São domínios de ideais principais. São os domínios de ideais principais que a gente conhece. Na demonstração de que Z é DIP, a gente usa fortemente o fato de que a gente tenha o algoritmo da divisão euclidiana. Na demonstração de que esse cara é DIP, a gente usa fortemente o algoritmo da divisão de polinômios. Então, talvez o fato de você ter um algoritmo de divisão, ele sirva para a gente, de alguma maneira, ele guarde algum tipo de propriedade algébrica que vale a pena ser investigada. O que acontece quando você está num anel onde há um algoritmo de divisão? Tá? Esses caras vão ser o que a gente chama de domínios euclidianos. Que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, tá bom? Deixa eu colocar minha cara aqui. Então, essa vai ser a próxima coisa que a gente vai ver, esses domínios euclidianos. Daí, cadê? A gente vai ver... Eita, sumi de novo. Voltei. Então a gente vai ver esses domínios euclidianos no próximo vídeo, tá? Vai ver algumas peculiaridades desses rapazes. Vai ver um pouco de inteiras de Gauss. Eu não ligo muito, mas é importante, talvez por questões históricas, saber desse tipo de bicho, tá? Mas aí isso vai ser só meio que um respiro antes da gente entrar na parte que realmente importa, a parte mais importante desse capítulo 2, que são os domínios de faturação única, tá? A gente vai ver esse que, em certo sentido, é o ambiente onde a gente consegue generalizar esse teoreminha aqui famoso, tá? O teorema fundamental da aritmética, de que todo número inteiro não nulo se escreve de forma única com um produto de primos, tá? A menos de você trocar a ordem desses fatores que aparecem. Tá? Então, esse tipo de fenômeno, em certo sentido, ele é generalizado, ele tem a sua essência algébrica extraída nos domínios de fatoração única, tá? Que a gente vai investigar. Espero começar no próximo vídeo a investigar esses rapazes, tá? Com muita sorte a gente vai ver que todo domínio ideal, todos os domínios de ideais principais são essa coisa, domínio de fatoração única. E a gente vai, então, daí em diante a gente vai começar a se encaminhar para o teorema de Gauss. Para fazer isso a gente vai precisar saber como falar de frações em contexto algébrico. E provavelmente que eu vou perder um pouco mais de tempo e talvez eu faça algum vídeo maior do que o normal, tá? Para deixar tudo num vídeo só com as ideias juntas. Mas enfim, é isso. Feriado, pessoal, aproveitem. Não sei, eu vou ficar aqui comendo meu pãozinho com uma Nutelinha, tá? Não é a Nutella que eu fiz, ela já acabou. Mas enfim, divirtam-se aí. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, tchau. Obrigado. E fiquem em casa.